Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar os jogos do dia 4 de junho, domingão, sem enrolar demais, bora pros jogos. Fala galera, beleza? Antes da gente começar a nossa análise aqui, hoje daquele domingão, grade cheia como sempre, vou pedir para você, deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você estar sempre por dentro quando sair um conteúdo novo, que ajuda a gente demais, beleza? Vamos lá, galera. Primeiro jogo que a gente tem aqui, o Campeonato da Noruega, nona rodada, meio-dia, Alessandro contra o Brann. Galera, vamos dar uma olhada na classificação aqui. O Brann é o segundo colocado, em 9 jogos venceu 5, empatou 2 e perdeu apenas 2. Enfrenta o Lanterna, né, o Alessandro, que em 9 jogos venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 7. Galera, se a gente olhar aqui, galera, os últimos 5 jogos do Alessandro no campeonato, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. O Brann, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Galera, o Brann é bem favorito para essa partida. Nos últimos 5 jogos, venceu 5. Nos últimos 5 jogos contra o Alessandro, venceu 4, empatou 1. Então, galera, quando a gente vê essa odd aqui de 1,62 para o Brann, a gente tem que aproveitar com a vitória do Brann e o empate anula. O mercado de gols no Campeonato da Noruega é sempre interessante. Se a gente olhar aqui os últimos 5 jogos do Alessandro, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol. Se a gente olhar os últimos 5 jogos do Brann, em todos os 5 a gente viu mais de 1,5 gol. E quando o Alessandro e Brann se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente viu mais de 1,5 gol. Então, galera, mesmo o Brann sendo favorito, eu vou operar no mercado de gols, mais de 1,5 gol na partida. É interessante aqui, pagando entre 1,20 até 1,25. Beleza, galera? Então, Alessandro e Brann, a minha entrada é mais de 1,5 gol na partida. Próximo jogo que a gente tem aqui, galera, ainda na Noruega, também meio-dia, a gente tem o Vålerenga contra o Bodø Glimt. Galera, o Vålerenga é o 9º colocado, em 8 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 4. Enfrenta o Bodø Glimt, que é o líder do campeonato, em 9 jogos venceu 8 e empatou 1, ainda não perdeu. Se a gente olhar aqui os últimos 5 jogos do Vålerenga, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já o Bodø Glimt nos últimos 5 jogos venceu todos os 5. E quando o Bodø Glimt e o Vålerenga se enfrentam nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Bodø Glimt e 1 empate. Galera, o que a gente tem de interessante para essa partida aqui então? A vitória do Bodø Glimt com o empate anula, tem um valor bacana, é interessante. O mercado de gols na Noruega é sempre interessante, mais de 1,5 gol, até mais de 2,5 é interessante também. Mas galera, por se tratar do líder do campeonato que ainda não perdeu, a minha entrada para Vålerenga e Bodø Glimt é vitória do Bodø Glimt com empate anula. Galera, mais um jogo aqui no nosso domingo. Agora a gente vai para a Suécia, meio-dia e 30. A gente tem o Elfsborg contra o Djurgården. Galera, olhando a classificação aqui do campeonato sueco, o Elfsborg é a sensação do campeonato, é o líder. Em 10 jogos venceu 8, empatou 1 e perdeu apenas 1. Nos últimos 5 jogos são simplesmente 5 vitórias. O Djurgården é o 4º colocado. Em 11 jogos, venceu 6, empatou 1 e perdeu 4. No campeonato, são 4 vitórias e apenas 1 derrota. Se a gente olhar aqui o retrospecto, galera, em todos os últimos 5 jogos do Elfsborg, a gente viu mais de 1,5 gol. São 5 vitórias, como eu falei para vocês. Nos jogos do Djurgården, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a gente viu mais de 1,5 gol. E quando o Djurgården e Elfsborg se enfrentam, em 4 dos 5 últimos jogos, a gente viu mais de 1,5 gol. Então, galera, é o primeiro colocado. Só que enfrenta o Djurgården, que é um time tradicional na Suécia. Não começou muito bem o campeonato, mas já está voltando a vencer. Você vê que nos últimos 5 jogos venceu 4. Então, a gente vai operar no mercado de gols, galera. Mais de 1,5 gol, pagando ali entre 1,20 até 1,25. Tá excelente para a gente colocar no bilhete. Por isso que a minha entrada para Elfsborg e Djurgården é mais de 1,5 gol na partida. Galera, mais um joguinho aqui do nosso domingo. Agora a gente tem a final da Taça de Portugal. Braga contra o Porto. Vale relembrar, é jogo único, galera. Né? Por mais que o Braga esteja ali na posição de time mandante, é em campo neutro, é no Estádio Nacional de Portugal. Ou seja, não é casa do Braga nem do Porto. Então, galera, vamos lá analisar essa partida aqui.
Por se tratar de uma final, jogo único, é um jogo mais complicado. O Braga nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos do Braga, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol. Já no lado do Porto, nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Em 4 desses 5 jogos a gente viu mais de 1,5 gol. Galera, o que a gente tem de interessante aqui com essas odds, galera? Quando eu vejo aqui 1,95 para o Porto é mais time que o Braga. Eu vejo de interessante aqui o Porto e o empate anula, ou até a dupla chance para o Porto, né, que em caso de empate a nossa entrada continua valendo. Beleza, galera? Então, para esse jogo aqui, por se tratar de um momento muito favorável para o Porto aqui, vencendo 5 jogos consecutivos, eu fico na dupla chance para o Porto. Por isso que a minha entrada para Braga e Porto é dupla chance para o Porto. Próximo jogo que a gente tem aqui, galera, agora na Bélgica, 1h30, a gente tem o Genk contra o Antwerp. Galera, o campeonato belga, né, como eu já falei para vocês, a gente está naquele quadrangular final ali. Os 4 primeiros vão decidir quem vai para a Liga dos Campeões, quem vai para a Liga Europa e o último colocado fica com a Conference League. Galera, o Clube Bruges já não tem chance de classificação, ele já está com a vaga na Liga Europa, só que os outros 3 colocados, o Antwerp, o Royal e o Genk, a gente tem 1 ponto de diferença entre eles. É a última rodada, todo mundo quer vencer para garantir a vaga na Champions League, né? Melhor do que jogar a Liga Europa. O campeonato belga, ele é marcado por gols, tanto é que se a gente olhar aqui os últimos 5 jogos do Genk, em todos eles a gente teve mais de 1,5 gol, e em 4 deles a gente teve o ambas marcam. Nos últimos 5 jogos do Antwerp, em todos eles a gente teve o mais de 1,5 gol, e em 3 deles a gente teve o ambas marcam. E quando Antwerp e Genk se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol, e em 3 deles a gente viu ambas marcam. Então, galera, campeonato belga, não tem muito o que inventar. A gente vai operar no mercado de gols mais uma vez. Mais de 1,5 gol é interessante para a gente colocar no bilhete ali, com uma odd de 1,17 até 1,20. Quem quiser arriscar um pouquinho mais, o ambas marcam também tem valor. Mas para colocar no bilhete, eu indico o mais de 1,5 gol. Por isso que a minha entrada para Genk e Antwerp é mais de 1,5 gol na partida. Galera, mais um jogo aqui, continuando na Bélgica. O outro jogo do quadrangular final é o Royal Union contra o Clube Bruges. Galera, como eu falei para vocês, né? É a última rodada. O Royal enfrenta o Clube Bruges, que já não tem mais classificação de nada. O Royal joga em casa, quer vencer de todas as formas para jogar a Champions League. Nos últimos 5 jogos do Royal são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nesses 5 jogos, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gol. Em 3 deles a gente viu ambas marcam. O Clube Bruges vive um momento bem ruim. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas 1 vitória. Nesses 5 jogos, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gol. Em 4 deles a gente viu ambas marcam. Galera, para esse campeonato aqui, para esse jogo aqui, a gente tem 2 coisas interessantes. A vitória do Royal Union, por jogar em casa, o Clube Bruges já não ter mais chance de classificação. O Royal quer muito jogar essa Champions League do ano que vem. Vitória do Royal Union tem valor, mas eu deixaria para o ao vivo. Campeonato belga, galera, é mais fácil a gente operar no mercado de gols. Mais de 1,5 gol ali tem valor, pagando 1,20 até 1,22. Tá excelente para a gente colocar no bilhete. Por isso que a minha entrada para Royal Union e Clube Bruges é mais de 1,5 gol na partida. Galera, agora a gente vem para o Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, a gente tem Fluminense e Bragantino. Galera, olhando a classificação do Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o 8º colocado, em 8 jogos venceu 4, empatou 1 e perdeu 3. Enfrenta o Bragantino, que em 8 jogos venceu 3, empatou 4 e perdeu apenas 1. E o que a gente tem de interessante aqui, galera, nos últimos 5 jogos do Fluminense, são 4 derrotas e 1 empate. O Fluminense não vence há 5 jogos. Já os últimos 5 jogos do Bragantino são 3 vitórias e 2 empates. O Bragantino quer aproveitar esse mau momento do Fluminense. A gente tem que olhar também que nos últimos 5 jogos entre Fluminense e Bragantino, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gol e o ambas marcam. Então, por mais que o Fluminense esteja vivendo um momento bem desfavorável, nada melhor do que jogar em casa para tentar voltar a vencer. Vale lembrar também que o Fluminense tem um jogo na Libertadores no meio de semana
mas vem de uma eliminação na Copa do Brasil, então não acredito que o Fernando Diniz venha para poupar jogador. Por isso que nesse jogo é mais confiável a gente operar no mercado de gols. Mais de 1,5 gols, pagando ali 1,22 até 1,28, tá excelente para a gente colocar no bilhete. Por isso que a minha entrada para Fluminense e Bragantino é mais de 1,5 gols na partida. Galera, mais um jogo aqui no Brasileirão, a gente tem Grêmio e São Paulo. Olhando a classificação, galera, o Grêmio é o quinto colocado, em 8 jogos venceu 4, empatou 2 e perdeu 2. Enfrenta o São Paulo, que vive um bom momento, é o terceiro colocado, em 8 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu apenas 1. O momento do Grêmio, galera, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. O São Paulo vem de 4 vitórias e 1 derrota na Copa do Brasil, mas se classificou. Galera, é um jogo difícil, né? Tanto é que as casas de aposta não tem nenhum favorito para essa partida. Então, quando é assim, galera, a minha dica, vamos ficar no mercado de gols, mercado de escanteios, vamos buscar outros mercados, galera, porque é difícil. Por mais que o Grêmio jogue em casa, o São Paulo vive um bom momento com o Dorival Júnior. Então, interessante para essa partida, a gente tem mais de 1,5 gols, ali pagando 1,30 até 1,37, tá excelente para a gente colocar no bilhete. Por isso que a minha entrada para Grêmio e São Paulo é mais de 1,5 gols na partida. Galera, para fechar os nossos jogos aqui do domingo, como eu falei com vocês, grade cheia. Vou pedir para você que ainda não deixou o like no vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreve no canal, não esquece de ativar as notificações para o YouTube sempre te avisar quando sair o vídeo novo, beleza? Vou deixar meu Instagram passando aqui também, lá eu tô sempre postando outros bilhetes, notícia de futebol, notícias sobre o mercado de apostas, né? Sempre interagindo com a galera, respondendo as mensagens, beleza? Vou deixar meu Telegram passando aqui também, lá eu tô sempre comentando com a galera, né? Conversando, postando alguns bilhetes também ao vivo. Beleza? Vamos lá, galera. Para fechar aqui, a gente tem Palmeiras e Curitiba, 6h30 da noite. Olhando a classificação do campeonato, galera, o Palmeiras é o vice-líder. Em 8 jogos, venceu 4 e empatou 4, ou seja, ainda não perdeu no campeonato. Enfrenta o Curitiba, que é o lanterna. Em 8 jogos, ainda não venceu, empatou 3 e perdeu 5. Galera, vale lembrar que o Palmeiras tem um jogo na Libertadores no meio de semana, mas o Palmeiras é muito mais time que o Curitiba. Não vejo o Abel Ferreira poupando os jogadores, quer vencer também o Campeonato Brasileiro. Então, para essa partida aqui, não tenho o que inventar, galera. É vitória do Palmeiras, pagando ali 1,22 até 1,25. Tá excelente para a gente colocar no bilhete, beleza? Então é isso, galera. Encerramos aqui os nossos jogos. Que seja um dia muito bom para a gente. Vou deixar o nosso bilhete aqui passando. Um grande abraço e até a próxima. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim. Mais de 1,5 gols na partida entre o Alessandro e o Bran. Mais de 1,5 gols na partida entre Genk e o Antwerp e vitória do Palmeiras em cima do Curitiba, totalizando uma odd de 1,75. Boa sorte pra gente, um abraço e até a próxima.